Olá, aquarianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura aqui. Diferente porque a gente está próximo ao Dia dos Mortos, não é nada fúnebre, a ideia de usar o arquétipo da própria morte no tarô, que fala de transformação. Eu trouxe o oráculo e o tarô da Santa Muerte, que é do Fábio Listrani, tá? E aqui ele usa os mitos astecas, então quando aparecer aqueles nomes complexos, eu não adianta, não consigo, já tentei, não, eu desisti. Cada um tem a sua limitação, a minha é essa, não consigo falar esses nomes. Mas eu vou falar da energia, tá? Porém, quem consegue, de qualquer forma, é super interessante, tá bom? Então vamos lá, Aquário, vamos ver o que precisa ser transformado. Lembrando que eu também trago o arquétipo do Memento Mori, ou seja, tudo passa, né? Se é uma situação difícil, vai passar, né? Se é alguma coisa que tá feliz, se prepara, porque aproveite esse momento, porque sempre as coisas mudam, né? Esse é o processo da vida. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Claro que a gente vai trazer aqui a questão, provavelmente que é o que a gente mais teme, né? Que é aquele momento que a gente está no meio do processo de transformação e às vezes a gente não sabe para onde a gente está indo. Antes da gente, aqui a gente tem o momento A e o momento B, né? Morte e renascimento. Tudo bem, quando você estava aqui, que você queria renascer para cá, tá tudo bem, estava tudo bem tranquilo, mas na hora que você começa a passar pelo processo, te gera um monte de dúvida, tá? Então, esse é sempre um processo complicado, tá certo? É complicado para todo mundo. A gente tem o arquétipo 12, vamos pegar 3 cartas aqui. Esse arquétipo saiu para algum signo, não sei se foi Sagitário, não me lembro. Não foi Sagitário, Sagitário eu acabei de fazer, foi bem antes. É preciso aqui, esse arquétipo fala, ele tem um espelho, né? É preciso primeiro encarar aqui algumas questões, né, da sua vida, de você mesmo. Vai, Rei de Paus, 7 de Ouros e o 2 de Paus. O nome deste arquétipo é esse aqui, tá? Então vou nem me atrever a falar para não falar errado, né? Seria desrespeito. Esse é um deus antigo da noite, da guerra, tá? Da educação e da tentação, tá? Ele carrega aqui o espelho, tá? Que é uma maneira dele matar os seus inimigos, né? Porque ele força os inimigos a se olhar, né? Olhar aqui as suas contradições, as suas discordâncias, certo? Porque quando isso também é uma coisa nossa, quando a gente começa a olhar, né, pra gente, a gente começa a ver as nossas contradições, a gente também se enfraquece. Só que às vezes também pra gente decompor algo, precisamos porque alguma coisa tá aqui, tá tudo preso, eu tenho uma molécula, né? Então eu tenho que quebrar essa molécula, a ideia da carta da morte, ou do processo de transformação, ou do nigredo, que a carta da morte representa, eu vou quebrar essas ligações para rearranjá-las. De repente eu vou rearranjar assim, por exemplo, tá? Só que às vezes é difícil quebrar algumas coisas, não é? Então eu preciso enfraquecer estes elos, não é? Então aqui tem alguma coisa no sentido de enfraquecer alguma coisa, os seus inimigos, e às vezes os seus inimigos, o seu inimigo, né, é você mesmo, né? A gente costuma às vezes ser o nosso próprio inimigo. Então quando a gente se olha no espelho, pode ser, por que eu preciso olhar no espelho e ver meus erros então? Porque pode ser que a partir daí eu enfraqueça esses elos que não estão me levando a lugar nenhum, e aí a partir daí eu consiga transformar, né? E é claro que aqui também pode ser até uma dica se você está lidando com alguma pessoa que está complicada também, tá? Então talvez ela precise olhar, né, as suas próprias contradições, para que essa transformação aconteça, se você está lidando com algum tipo de conflito, tá? É um período de pausa, de meditação, tá? E de sacrifício também, tá? Porque você tem que deixar aqui o caos, né? Para você poder se organizar e criar aqui vantagens a partir dessa consciência,
para você poder manifestar, tá? E como é que a gente está vendo isso aqui na prática? A gente está vendo que você quer aqui com o 7 de ouros. Veja, eu não acho que você esteja mudando o seu projeto de vida, alguma coisa assim. Eu acho que você vai mudar a perspectiva, tá? Só, você vai rearranjar. Tá tudo caótico, parece que a coisa não vai. Então você tem que olhar para si mesmo, né? Eu acho que pode ser em relação aos inimigos, mas vamos falar em relação a gente, tá? Em relação ao próprio aquário aqui. Você tem que olhar e falar assim, caramba, no que eu estou me contradizendo, né? Onde é que as coisas aqui não estão funcionando, mas de certa forma porque eu não consigo ser flexível, né? Lembrando também que o signo de aquário é um signo fixo, tá? Então, ele tem uma certa resistência também, né? Às mudanças, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o Rei de Paus e a gente tem o 2 de Paus, que fala das várias possibilidades. Então, eu tenho que sair aqui de uma certeza. Eu tô com muito poder, portanto, eu tô achando que eu tenho muita certeza sobre alguma coisa, tá? A respeito aqui de uma colheita, de alguma coisa que eu quero que dê resultado. Só que eu tenho mais de uma opção de fazer isso com o 2 de Paus, mas eu só vou conseguir enxergar essas opções quando eu olhar aqui, né, e aí vamos pensar no Rei de Paus como um arquétipo mais negativo, como alguém que tem muito orgulho, né, que tem, claro, tem poder, tem o seu valor, mas infelizmente está usando isso de uma maneira um pouco errada. Eu posso, pelo fato de eu ter poder aqui numa situação, eu não escuto as pessoas, né. O Rei de Paus é um líder, mas ele pode ser um déspota, entende? Ele pode ser um déspota, porque ele tem esse aspecto do fogo e ele, ao invés de transmutar, ele pode ser destrutivo, né? Porque ele tem poder, então, não, eu tenho poder, é assim e acabou. E às vezes as coisas não são assim, tá? Tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar para mim mesmo. E como é que eu também posso ver isso, né? Seria como se você usasse uma capa de invisibilidade ou você pudesse escutar o pensamento das pessoas. O que será que elas acham realmente a meu respeito? Não é? Isso seria um bom espelho, certo? Se você pudesse escutar os pensamentos das pessoas, será que elas pensam realmente isso que elas falam? Porque se você é esse Rei de Paus déspota, de repente em alguma coisa que você está fazendo aqui, ninguém vai falar não para você. E é por isso que você está certo ou certa? Não. Então o que acontece? Existe aqui o uso de uma força que na verdade não está trazendo aqui a frutificação. Eu preciso rever, porque tem outras maneiras de eu fazer alguma coisa aqui, tá? E eu sinto que o caos, ele tá lá, você não tá conseguindo trazer para a ordem, porque você tá preso ou presa aqui a algumas situações e você precisa enfraquecer isso para você remodelar aqui essa mesma situação para concretizar aqui um projeto, ok? Então, esse espelho, como eu falei, pode ser alguém que você confie, fala assim, olha, alguém que não dependa de você, né, que tem coragem de falar algumas verdades, certo? Então, aqui não precisa ser nada grave, tá, gente? Às vezes, se for trabalho, é um negócio simples. Se for relacionamento, eu vejo também que se a coisa não tá andando, talvez a sua energia é muito intensa. Às vezes não é nem por maldade, mas a sua energia com o Rei de Paus é muito intensa. E aí, no final das contas, você não permite que as pessoas... você nem dá tempo que elas se manifestem, né? Então, às vezes, na prática, você nem está percebendo que a sua própria capacidade, energia, dinamismo, às vezes pode estar trazendo o próprio atraso. Porque com o 7 de ouros, não é porque eu trabalhei muito na terra, que eu plantei a semente, e porque eu sou muito bom, sou muito boa, né? Que eu vou ficar andando ali, trabalhando em cima da terra, porque é que vai nascer mais rápido. Né? Dizem que uma jabuticaba leva 10 anos para nascer, então não adianta ficar lá em cima. Ah, mas é que eu faço muito bem. Mas você fez tudo muito bem, mas aí a própria circunstância, né, a própria natureza, as pessoas, elas têm o tempo delas. Pode estar acontecendo aqui, né, um choque de dinâmica, né, e o que não é incomum, né, gente? Sabe? De quando você tem uma pessoa que é muito realizadora, que tem muita iniciativa, que tem muita... O Rei de Paus tem muita autoconfiança, né? Tem tanta autoconfiança, fala, nossa, mas chega a parecer maluca, mas não, é autoconfiança. Né? Só que o que acontece? Tem gente que segue cegamente, mas você não vai ter só gente, seguidores assim, não é? Na vida tem pessoas com mais consciência, tem
Às vezes tem gente que, para entender a sua perspectiva, vai levar mais tempo. Às vezes a pessoa tem uma natureza diferente da sua, não concorda, inclusive, da maneira, a maneira, né, como você está colocando uma questão, porque tem outras maneiras de fazer. E talvez tenha uma maneira aqui que seja mais tranquila, não é? E é isso que você tem que ver, você tem que olhar aqui, né, e ver as suas contradições, tá? Então, se você de repente passa uma imagem que você é uma pessoa, apesar de ser que você é um líder ou uma líder, aqui tá mais para ser um chefe mesmo, que tá lá, né, açoitando, né? Tipo, não, vamos embora, não, eu sei o que tá acontecendo, vem comigo, não, acredita cegamente, não, mas um líder, as pessoas, alguns acreditam cegamente, mas aí é a escolha da pessoa, mas você vai ter gente que vai te seguir porque vai entender, né, o que você está fazendo, certo? Pode ser também que você tenha que explicar alguma coisa. Enfim, aqui o que acontece? Eu preciso ver direitinho como eu estou agindo, porque não basta eu ser muito fera, que automaticamente tudo vai funcionar do jeito que eu quero, porque você está lidando com pessoas ou com situações, né? E existe mais de um jeito de fazer a mesma coisa. E está muito claro que você tem que dar uma procurada aqui nesses outros caminhos, certo? Aquário, essa foi a sua leitura, espero que você tenha gostado. Fique com Deus, um beijo e até mais.